Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pintacilgo. Pintacilgo, você tá aí? Opa, estou sem Knut, boa noite. Sim. E muitas pessoas têm sentido sua falta, Pintacilgo, né? Pedindo Opa, seu legal. contato, pedindo para você aparecer mais vezes, mas não é assim. Todas as suas vindas aqui são embasadas numa extensa obra bibliográfica que você usa como fonte, né, Pintacilgo? Sim. E, a gente, é o seguinte, gente, eu tento não fazer o que alguns YouTubers, eu acho que sem querer eles acabam fazendo, mas tem caras assim muito bons, eu acho, tem muitas pessoas muito boas e pessoas assim, não quero citar nomes, mas até de mais idade, pelo mesmo problema que eu, o cara dá uma sumida. E porque o cara é muito bom, eu imagino que ele seja muito requisitado. Mas como a gente está vivendo anos assim alucinantes, né? Gera uma angústia no público desse youtuber, né? Porque a gente fica, cara, o cara vai soltar vídeo, tá acontecendo e o cara não solta, e você fica naquela, né? E é muito chato, né? Eu não queria fazer isso com as pessoas, então eu acho muito chato quando acontece. Então eu procuro, assim, conforme a agenda do que a gente trata aqui, ela vai avançando, né? Eu tento ler livros e pescar outras fontes, só que às vezes, né, Knut, aquele assunto não dá em nada. Eu vejo essa agenda aí, ou não vai dar tópico, não vai dar podcast bom, eu vejo que aquilo é uma bobeira que você perde esse tempo, né? Você vai ler um livro e você fala, isso aqui, cara, já tá ultrapassado, a elite abandonou essa linha, ou eu não me convenci do assunto, então a gente aborda. Mas eu acho que hoje foi um dia posse lá da nova administração americana e Da múmia. acho que... A múmia. Oi? A múmia Da tomou múmia, conta. né? Então eu acho que era um dia bom pra gente dar um break aí, já tem um mês da última. Aí eu achei que era um dia legal pra dar um break aí, e eu acho que é obrigação do GadoCast comentar o que você tem visto aí das principais linhas conspiratórias aí, Knut, Então, hoje eu fui bombardeado, né? Com muitas pessoas falando que hoje ia ser o dia D, né? Daquela teoria QAnon. Que hoje. Não, muitas pessoas, não foi uma não, cara. Várias pessoas falaram que o Biden já estava com tornozeleira. Se eu não me engano, por incrível que pareça, o Tom Hanks estava na posse, tá? Olha só, pra deixar a coisa ainda mais folclórica, né? E ele. No caso, a teoria principal seria que o Trump arquitetou tudo isso que aconteceu, toda a fraude, tudo foi arquitetado pelo Trump, para ele conseguir prender todos os mais de 70 pessoas que seriam pegas pelo Deep State, né? Ter sido presas hoje, né? No meio da posse. Essa seria a teoria principal, né? Que acabou não se confirmando. Mas, Pintacilgo, no entanto, os olhos do Knut não estão todos treinados, né? Quem que foi cantar na posse do senhor Joe Biden, né? Senhora Lady Gaga, né? Que trouxe uma indumentária muito esquisita, como sempre. Ela colocou uma ave dourada, né? Quem conhece simbologia sabe o que significa isso, no peito, né? E um vestido preto e vermelho, que é uma coisa, um símbolo satânico. Você sabe disso, né, Peter? O preto e vermelho, né? Com uma ave dourada que simboliza a riqueza, né? Provavelmente aquilo que eles querem sugar no meio dessa pandemia, no caso. O simbolismo na posse inteira foi... satânico. Foi para todo lado, né? Os vestidos púrpura, né? A Hillary estava de púrpura, outras senhoras também de púrpura. Tinha uma senhora também com uma pomba dourada bordada também na blusa, mas que o ramo estava virado de cabeça para baixo, que é diferente de se o ramo tiver virado com a cabeça para cima, né? Porque na verdade eu assisti a posse também vendo eu assisti a posse pelo canal do Casão do Verbo, né? Porque eu tô muito mais interessado na linha dele, que na minha opinião é o que tá mais... Assim, eu não tenho 100% de concordância com nenhum youtuber, mas... Eu não vou nem dizer youtuber, né, Knut? Os caras são muito bons, realmente, eu considero assim, eu vejo assim, Knut, tem uma linha ultra otimista, que eu não, obviamente, Essa é a mais idiota.
exatamente em qualquer área da vida, né, Knut? O ultra-otimismo é tipo, vai dar certo, confia, trust the plan. Você ouviu muito isso, Knut? Trust the plan? Trust the plan, tic-tac, né? Mas trust the plan. Esse aí foi o principal. Montagens idiotas que as pessoas divulgando que tinha uma faixa em Guantánamo, Welcome Hillary. É uma montagem grosseira e as pessoas compartilhando aquilo como se... Pô, pelo amor de Deus, se um soldado bota uma faixa dessa na prisão, ele vai responder. Vai responder o inquérito militar. Como assim? Quem mandou? Entendeu? As pessoas não veem que é montagem, um negócio desse. Sim. E eu vejo também eu também não partilho da tese ultra conspiratória, que na minha opinião estaria aí a Débora Barbosa, eu acho que é a mais ultra conspiratória, pelo menos que eu acompanho, né? E em segundo lugar viria o Casando Verbo, também como eu classificaria assim, ultra conspiratório, tipo, já perdemos, estamos fodidos, estamos com a arma na cabeça. E tem um senhor também, aquele senhor de Teresina, que tem um canal que às vezes eu vejo, ele é muito inteligente, assim, também fez um vídeo muito bom aí, 2 dias antes aí do evento de hoje. Eu considero muito pessimista também, não acho que... Eu acho assim, né, Knut, eu sou meio que o caminho do meio, assim. Eu não acho que esse negócio... na verdade existe uma resistência, claro, não dá para dizer que não existe, mas é uma resistência fraca, infiltrada, totalmente infiltrada, e o que nenhum produtor de conteúdo fala aí, que pelo menos é o meu jeito de ver as coisas, sabe? Nenhum deles fala do comprometimento individual dos militares, CIA, FBI, alguns deles com o Deep State. Você tem que pensar o seguinte, assim como no Brasil, na França, em todos os países, quem realmente tem poder é quem já nasceu numa família de ocultistas. Então não adianta você entrar depois, se ninguém da sua família é nada. Você pensa assim, você entrou lá na lojinha com 30 anos de idade, já está com 60. Mas você imagina se seu pai e seu avô já eram pessoas importantes, e você entra num negócio desse, você já nasceu, você já foi criado dentro dessa cultura. Quer dizer, você não vai deixar seus companheiros para trás, entendeu? E essas pessoas estão aonde? São generais, são chefes da CIA, da FBI, são juízes de Suprema Corte, estaduais, são governadores, deputados, senadores. É 100%? Não é 100%. Mas é uma porcentagem que, para eles terem feito o que eles fizeram em 2020, eles acharam o seguinte: nós já estamos numa porcentagem que não tem como eles fazerem nada, não vão conseguir reverter. Essa é a minha visão. Então eu acho que assim, como se fosse uma briga de galera, que tem um determinado momento, aquela galera que tá menor, tá apanhando, fala assim, cara, vamos sair correndo, pode até voltar depois, mas tipo assim, quando você sente que... E um filme que a gente vai falar rapidamente dele hoje, que eu já tratei desse filme, esse filme tá no livro que a gente vai falar hoje, foi citado especificamente, e eu já falei desse filme com um colega, Cabrito, no caso, né, e ele falou que é exatamente assim. Quando os Jedi sentiram que estavam perdendo a habilidade de manejar a força, o Yoda falou assim, olha, tá na hora da gente ir pro exílio. Sim. Porque ele sentiu que o outro lado estava muito forte. E o outro lado deu aquele golpe relâmpago e o Yoda picou a mula pro exílio para se reagrupar. Né? Ele ficou naquele planeta lá há 20 anos, até o Luke Skywalker crescer, ele foi lá, treinou. E um colega meu falou que é da lojinha já há muitos anos, falou, o raciocínio é esse aí, você sente a energia e você vê, olha, não dá. Na minha opinião foi isso, assim, eles até poderiam ter essa intenção de fazer isso, só que as pessoas levam muito assim, que eu acho, preto no branco. E as coisas na vida real não são assim, a gente já tratou disso aqui no podcast, você tem muitos interesses ali, são centenas de pessoas puxando para um lado, puxando para o outro. Então, você imagina, você é juiz, aí você frequenta a loja que um cara do FBI também frequenta, aí chega uma investigação desse cara lá na tua mão,
tu vai correr atrás de tentar resolver, por mais que você tenha um dilema dentro você vai tentar, não adianta, cara, eu sei como é que é isso, eu sei, no Brasil é igualzinho, o cara vai fazer de tudo pra tentar reverter pro lado da lojinha, entre o patriotismo, galera, entre o patriotismo, entre a moral, os bons costumes, ética, tudo que você imaginar, e o compromisso com a lojinha, o compromisso deles é muito lugar, mais é forte. Tá em ele mata e morre, literalmente, pela lojinha. lojinha. Exatamente. É até com família, galera. Não vamos se iludir, não, tá? Eu sei o que eu tô falando. O cara, se ele tiver que queimar alguém da família dele para proteger o sistema, ele vai fazer. Então, na verdade, quem é a menina dos olhos dos americanos é a República. É isso que não pode. O que é a República? É a grande mamadeira. É a mamadeira infinita. É uma impressora de dinheiro. E por trás dessa camada, que eu tô vendo também, eu acho que com certeza você é um cara muito inteligente, você já percebeu isso, que a grande maioria dos produtores de conteúdo da internet, eles são materialistas, né? Dinheiristas. E cara, você já percebeu também que, a gente já falou muito disso aqui longamente, que o materialismo é aquele papo de brasileiro. Esses caras só pensam em dinheiro. Cara, se você entrar por esse caminho, você está redondamente enganado. Você achar que um velho... Você sabe que não tinha idade do candidato Biden, presidente Biden? 73 anos de idade. Você acha realmente que esse cara precisa de dinheiro para alguma coisa? Não, a família dele tá toda milionária. Os primos, os irmãos, os sobrinhos, estão todos trabalhando em companhias de cartão de crédito sediadas em Willington, Vermont. Então, ou seja... Delaware. Que o estado de Delaware, por causa do Biden, é o estado que dá mais isenção fiscal para companhias de cartão de crédito. Por causa disso, a maior parte dos membros da própria família dele trabalha nessas companhias, no board, evidentemente. E é um cara que tem 50 anos de política. Você acha realmente que a motivação dele é dinheiro? Se fosse, o cara não ficava se agarrando a isso. É bem simples de você observar. Você quer ter poder até uma certa idade, assim, eu vejo. Porque, na verdade, assim, o materialista, ele quer o quê? Ele quer pegar a mulher e curtir a vida mundana, né? Como o filho dele. O filho dele é assim. O filho dele é assim. Justifica, por causa da idade. Agora, a partir do momento que o Biden, com certeza, se ele transa ainda, tem que tomar uns 2, 3 Viagra, uma injeção, pode ser que consiga. Então você vai pensar, país do mundo que ele quer visitar, ele já visitou todos. Comida que ele queria comer, já comeu todas. Tem uma hora que assim, não dá mais para justificar pelo materialismo o que ele está fazendo. E nenhum deles, assim, desses caras com essa idade. Então você começa a perceber que a nova ordem mundial ela é um negócio que transcende o dinheiro. Vai muito além disso. Tanto que eles estão trabalhando, os primeiros, os pioneiros do conceito, que são as mesmas famílias que estão aí até hoje, eles morreram sem ver o plano se realizar. Trabalhando, o cara trabalhou até os 90 anos de idade aí e o plano não se realizou. É o plano Fabiano deles, né? O plano Fabiano, ele foi deixando isso pros filhos, pros netos, pros bisnetos, tataranetos e por aí vai. Segundo alguns aí, a gente, não sei se dá para falar disso hoje, mas basicamente é a mesma elite do Egito Antigo, que está até hoje mandando nos Estados Unidos. É uma tese que eu não sei se do ponto de vista genético isso procede, mas do ponto de vista espiritual explica tudo. Não, mas assim, o que eu já ouvi dizer sobre isso é uma teoria diferente da que você está falando. Que os deuses, né, do Egito seriam os deuses que eles adoram, né, na lojinha, entendeu? Que seria lá o Moloch, que tem origem egípcia. O que eu já ouvi é isso, que os deuses que eles adoram teriam origem indígena, quer dizer, egípcia. Isso que eu já escutei. Talvez seja a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Na verdade, assim, você lembra de um filme que é um dos campeões da Sessão da Tarde, O Enigma da Pirâmide? Claro. Todo mundo viu esse filme 2, 3, 4 vezes. É aquilo ali, cara. É aquilo ali. Os caras vão pros países, levam o culto, vão trazendo gente, e depois que você entra e sobe na vida dentro do culto, seu filho já nasce dentro daquele culto, você já ensina tudo o que seu filho precisa saber desde o início.
Daí que entra, por exemplo, a agenda da destruição da família, né? Então você vê que essa agenda de destruição da família é a agenda, ela é esotérica, né? Minto, ela é exotérica, né? É para destruir a minha, a tua, né? A deles não, cada vez mais forte, cada dia cada mais vez tradicional. mais rica, cada vez mais tradicional, casando com rico, né? Dessas mesmas religiões de mistério, e se fortalecendo, e inclusive eu assisti uma série esses dias que a menina vira pro cara, descobre que ela é meia irmã do cara e de adultério e tal, e ela fala, eles já tinham transado, né? E ela fala pro cara, você acha que a nossa espécie adquiriu poder ao longo dos séculos? De como? Ou seja, cara... A nossa espécie. Agora toma cuidado que você vai queimar a pauta. A nossa espécie. Exatamente. A nossa espécie. É por isso que se fala em linhagem reptiliana. Exato. Que você já percebeu, Knut, que Sim. eu não me atenho muito o pessoal fica muito discutindo coisa de revistinha de banca de jornal. Os reptilianos existem geneticamente, espiritualmente? Não, eles querem descobrir isso. É um jeito de falar? Ou é realmente reptiliano, réptil mesmo, com a língua bífida? Eu esqueço isso. Pra mim isso é uma besteira. Eles são o que são. São essas pessoas, entendeu? Não tem a menor importância, na minha opinião, se eles são répteis realmente, se eles encarnam, se o espírito é um jeito de dizer bíblico, né? Porque na Bíblia a gente associa o réptil ao que é ruim, né? O que rasteja, a Satanás, enfim. Então, as pessoas se focam muito nisso. Isso não interessa. O que interessa é o modus operandi deles. Eles estão aí há 8 mil anos, sei lá, 10 mil anos, se casando entre eles. Aí se transvestem de católico, bota terço, vai você pra sabia igreja. que todos os presidentes dos Estados Unidos, com exceção de 2, são parentes? Exatamente. Tá provado geneticamente. Agora aquela menina mandou a cópia do estudo que ela fez pro Obama, né? O Obama achou engraçado. O Obama, que é negro, é da elite genética mesmo, é parente de sangue de todos eles. Se não me engano, só tem um presidente que não é da elite, porque ele é de origem holandesa. Que foi o Trump. Não, eu não sei. Foi o Trump mais um. São dois. O outro, tem o Trump mais esse um. Van Dyke aí, que é muito antigo, e tem outro que eu não sei qual é. Mas tem foi dois o Trump. Só. Não sei. Mas você tá falando pelo menos é o que eu lembro, né? Mas a internet sabe que... Sim, mas só a título de curiosidade, né? O pessoal tá perguntando aqui como o simbolismo da pomba dourada na vestida da Lady Gaga. Quem quiser se interessar, leia o Salmo 68, versículo 14, que lá diz o que significa a pomba dourada. Mas prossiga, o Pedacil. Então, eu vejo agora assim que na verdade o que sempre acontece, né? É o bate-a-sopra, né, Knut? Então, o pessoal, eu sei que a grande maioria aqui do canal que frequenta aqui, estava torcendo pela Reviravolta, Storm, QAnon, não sei mais o que, mas não aconteceu. Então, você vê que o discurso inteiro do Biden foi de reconciliação, reunião da nação, PPP. Eu acho que ele falou que tem uma parte da população que está fanatizada em teorias de conspiração, né? E que precisa ser combatida. Ele não foi um amorzinho, não. Tá? Não é amorzinho, mas é um bate-a-sopra. Ele deu a entender que ele vai partir pra cima da galera. Sim, ele vai partir pra cima, mas assim, é a minha visão. Ele não vai fazer nenhuma loucura, porque pessoas acuadas reagem com medo. Os Estados Unidos é uma democracia fortemente armada. A gente sabe que nesse momento o Deep State venceu. Para mim isso é ponto pacífico, até que mude alguma coisa. Tem gente que ainda tá se agarrando, né? Alguma coisa aí, a um fio de esperança. Eu acho que não. Eu acho que nesse momento eles ganharam a batalha. Mas assim, você tem que ver que tem uma maioria esmagadora de militares contra o Biden, contra o Deep State. Mas a gente deixa eu explicar. É porque eu acompanho muito aquele canal Arte da Guerra. Não sei se você acompanha também. E o cara deixou bastante claro, né, que aquela carta que os 8 generais das Forças Armadas mandaram, né, declarando apoio ao Biden, aquilo ali significa que o exército americano tá rachado. Está rachado. Sim. Está rachado.
Sim, É o sim, início da decadência moral do exército americano. E isso já aconteceu outras vezes na história sim, com o Império Romano. O Romano teve várias guerras civis antes da sim, decadência. sim, Então, sim, sim. então aquilo ali já é o início do fim. Então, mas um lado vai ter que vencer. Isso não aconteceu ainda. Isso não está ratificado. Porque, para quem não sabe também, no Exército Brasileiro também foi assim a vida inteira. Tinha os republicanos e os monarquistas. Aí os bodes ganharam. Chutaram a bunda dos monarquistas pra fora. Aí depois vieram os comunistas. Aí veio o Marighella, também conseguiu arrebanhar uma galera, criou a guerrilha do Araguaia. E o Exército Brasileiro teve o levante dos 12 do Forte, teve várias revoltas, né? Revolta da Chibata, teve revolta da não sei mais o que. Enfim, mas pro inimigo externo é muito. O inimigo externo eu não vejo que ele vai mudar a estratégia porque tá funcionando. É ir esquentando a frigideira aos poucos pro sapo não perceber que tá sendo cozido. E para que você vai mudar a estratégia se a estratégia é barata e está funcionando maravilhosamente bem? Agora, se você fizer um apanhado dos canais militares, cara, na boa. Eu respeito o jeito deles, tudo que os caras têm muita cultura, tá? Os caras, não vou dizer que os caras são burros, não. Os caras são. Só que assim, eles são muito otimistas em relação ao montante que estaria do lado do conservadorismo, digamos assim. E é um otimismo cego. Então, muitos ali devem ser filtrados, na minha opinião, porque, assim, enquanto não falar, a gente tem aquele volta naquele assunto. Enquanto eles não jogarem a lojinha no assunto, pra mim não tá falando nada. Pra mim não tá falando nada, porque o que ele tem que saber, o que ele tem que dizer é o seguinte: quantos por cento dos generais são da lojinha e quantos por cento não são? Poxa, então, eu não queria falar isso. Eu não queria falar isso, mas, por exemplo, agora eu tô tentando dar o impeachment no Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Mourão, né, frequenta uma loja. Frequenta, toda quinta-feira. Né? Sim. Todo mundo sabe disso. Então, amigos, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, a gente já sabe o que foi. Tá? Outra coisa, ô Pitacego, por que você acha que o Trump não divulgou os... Talvez não tenha dado tempo, talvez ele tenha rabo preso, tenha medo de morrer. Por que ele não divulgou os documentos sigilosos acerca de extraterrestres que ele falou que ia divulgar? E do assassinato do Kennedy também. Me parece que foi desclassificado, mas isso aí é... Não, alguns foram desclassificados. Eu fui ver... Mas a grande maioria, né? Não, alguns foram desclassificados. O que a gente sabe lá do caso Roswell, ET de Varginha, tudo continua classificado. Tá? O encontro que teve lá entre os ETs lá com Nixon lá, não continua, não está nos documentos. Vários casos de avistamento não estão documentados naqueles documentos lá, entendeu? Então, para mim, alguém fala assim, olha só, isso aqui, vamos deixar isso aqui para eles, né? Isso aqui não dá nada não. Agora, o que é importante mesmo pro funcionário da história, isso aqui vai continuar sigiloso. Para mim foi isso. Na verdade, assim, eu não sei, alguns canais falaram, e isso eu sou obrigado a concordar, porque aconteceu na minha vida pessoal, quando eu tomei a Red Pill, há uns anos atrás, que eu mergulhei profundamente nesse assunto, depois eu acompanhando canais em inglês, eu vi um erro que eu estava fazendo. De eu pegar uma pessoa para conversar e tentar redpilar a pessoa com areia. Então, Knut, eu vou te dar um copo de areia e uma pílula vermelha para você engolir. Porra, Knut, não dá, né, cara? Não vai descer, né? Não vai descer. E outra, quando desce, a pessoa surta, dá uma... E aí eu fui ver que isso já... Como os Estados Unidos, eu já falei disso aqui no passado, é muito mais avançado em conspiracionismo do que o Brasil, nem se compara, estão anos-luz à nossa frente, de conspiracionistas americanos. Eles já sabem essa técnica, que não dá pra você... primeiro, se o cara optou por se o cara é aquele matrixiano, Blue Pill convicto, esquece esse cara. Não dá, esquece, você vai perder seu tempo, o tempo é muito precioso, você vai desgastar sua vida, é aquela história, ajude quem quer ser ajudado. Aí vamos lá, você tem que identificar o perfil da pessoa e saber ir jogando gotas, Red Pill em gotas, senão a pessoa ela entra realmente em choque. Isso está na Bíblia, né?
você não pode ter a busca pela verdade, que é o que essa elite louca quer. Vamos descobrir a verdade universal. Vai criar várias Helenas Blavatsky aí pelo mundo, vai criar vários Hitlers, vai criar vários reis Salomãos, que foram pessoas que tiveram contato com a realidade, digamos assim, uma realidade que a densidade, a terceira densidade, que é a nossa densidade, não está preparada para isso, e essas pessoas, de alguma maneira, surtaram, enfim. Eu acho que, por isso, por exemplo, que a Bíblia proíbe o cristão de acessar essas entidades, adivinhação, santeria, macumba, búzios, todo tipo de sortilégio, a Bíblia classifica como arte do diabo. Porque, de certa forma, né, Knut, você imagina eu te dar, digamos que eu resolvesse montar o Knut como um novo cantor popular aí como a Globo faz com todos eles, né? E da noite pro dia você novo Nego do Borel. Você começar a ter acesso a qualquer 10/10 do Rio de Janeiro que você quiser. Aí eu troco teu carro por uma Ferrari. O teu apartamento, eu boto você naquele apartamento lá da Rui Barbosa, que é o mais caro do Brasil. Você acha que você aguenta vivo quantos dias, Knut, sem surtar completamente? Tem que ter um estofo. Não, você não vai ter, cara. É humanamente impossível. Você imagina você ir numa festa com todas as pessoas que você admira, todo mundo te chamando pelo nome, você de jato, igual o Tony Stark, com 3 russas fazendo polidense no jato na tua frente. Você acha que você é humanamente impossível você se manter. Não dá, entendeu? É desumano. Então pelo menos nesse ponto específico que você me perguntou, a minha visão é essa, assim. Então, você já entrou até no assunto que a gente vai tratar hoje, né? Sim. O assunto UFO, a agenda UFO, a agenda Alien aí, né? Eu fiz uma pesquisa e alguns canais aí do nosso submundo aí, conspiracionista da internet, citaram o material de Ra. O material de Ra, ou a Lei do Uno, que eu estou estudando, tá? São 5 volumes, não terminei ainda, mas eu já peguei o fio da meada do que tá se tratando aí. E isso, o grande problema aqui da nossa série aqui é que a gente trata de como eles pisaram no acelerador na agenda. Eu não estou conseguindo cobrir todos os temas que eles estão socando goela abaixo da humanidade. E uma das agendas que vai vir, aliás, já começou. Essa agenda estava fria há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Ela teve um auge, depois teve um declínio, está inclusive ligado a queda de um dos telescópios mais famosos do mundo, e inclusive foi uma queda por baixa manutenção, arrebentou os cabos de aço, aí a lente desabou. Isso foi meio que para os ufólogos, né? Aquilo foi um balde de água fria, né? Tipo assim, era uma área do conspiracionismo que estava realmente em declínio e que em 2020 ela volta com força total, e a gente crê que em 2021 essa agenda estava, digamos assim, em banho-maria. E agora eles vão acelerar com tudo essa agenda Alien. E eu cheguei ao esse material do Ra, foi citado em alguns canais aí, mas a gente sabe que o brasileiro realmente falta tempo, cultura, vontade de ler mais profundamente. Mas eu tenho esse tempo e eu vou trazer aqui um resumo, vou trazer informação aqui que você não vê em nenhum lugar da internet em português. Nenhum outro canal. Em português eu procurei, não tem nada. Então, vamos lá. O que é o material do Ra? Sim. O material do Ra, ou a Lei de Uno, eles dizem o seguinte: na década de início dos anos 80, na verdade não é nem início da década de... Assim, são 3 pessoas, tá? Eles começaram em 1962, vamos nos ater, então, início da década de 60. Eles são médiums, tá? É uma mulher e 2 homens. São Tom Elkins e McKay? E Jim McCarthy e Carla Huck. Ela foi a escolhida, né? A mulher é a mais sensitiva, a mais mediúnica, mas todos eles já tinham um histórico de publicação de livros com aliens, sobre UFOs,
mediunidade, enfim, eu não pesquisei isso profundamente, mas todos já tinham livros publicados, já eram pessoas conhecidas nessa área, nesse métier aí. E em um determinado momento, 2 deles entraram em contato com um terceiro, que estava vivendo exclusivamente no mato, isolado, para fazer isso, e explicou a situação. Olha, a gente vai tentar um contato com uma entidade. Esse cara viajou os Estados Unidos inteiro, cruzou os Estados Unidos, se mudou de malas e cuia. Com esses 2, foram morar numa cabana no meio do mato, que também o local influencia muito, né, para esse tipo de contato. E eles treinaram e chegaram a um método de comunicação com essa entidade chamada Ra, que eu já vou explicar. Ra seria um ET, não? Então, excelente pergunta. O Ra, ele... assim, mais uma vez, gente, eu não gosto muito eu acho que empobrece um pouco o raciocínio você colocar a coisa dentro de uma caixa. Porque se a gente fala que ET, é um ET, tá? Mas assim, não vamos visualizar o conceito hollywoodiano de ET. Isso não. Então, para efeitos aqui do livro, a gente vai chamar de entidade, que é o termo que eles usam lá. Então, mais uma vez, só para o beta não se perder aqui. O livro foi psicografado em inglês, traduzido para o português. Eu li o livro e estou pegando o que eu entendi e vou passar para vocês. Só que o tempo inteiro os autores acontece o seguinte: eles fazem uma sessão mediúnica, tem aquelas perguntas, a sessão acaba. No outro dia fazem outra. Teve dia que conseguiram fazer 2, dá intervalo de uma semana, ppp, papapá. Então, várias vezes a entidade Ra volta e diz que essa entidade se confunde muito com números, data, porque ele diz que para ele aquilo não faz sentido, porque está em outro plano, então ele já vê a coisa de uma maneira que ele tem que fazer cálculo. Quando o cara começa a perguntar do passado, a entidade tem que fazer cálculo, se perde, volta, entendeu? Então o cara faz pergunta que não dá em nada. A entidade fala assim: olha, a pergunta está errada, vamos tentar entender, então reformula. E tem coisas que ele diz que não pode responder porque vai influir no livre-arbítrio do ser humano. Entendeu? Então ele diz assim: ele não pode, ele pode ajudar a gente, mas ele não pode mandar a gente fazer uma coisa. Ele não pode, ele está proibido. Isso aí sabe o que me lembra? Aquela teoria de que dos Anunnakis lá, dos Nefilins, de que os anjos seriam esses ETs. Você já viu essa teoria, né? De que boa parte dessa fenomenologia do Antigo Testamento a respeito de ETs, né, de anjos, seriam na verdade seres extraterrestres, né? Isso me lembra um pouco, porque na Bíblia diz que os anjos não têm livre-arbítrio, né? Não, eu achei que você ia dizer outra coisa, mas tem um filme aí, né, muito conhecido, não sei se eu botei no apontamento, mas me veio a cabeça na hora, de um ser que voa, vamos ver se os betas adivinham aí, um ser voador de outro planeta, que vem para a Terra para nos ajudar, mas que não pode influir no livre-arbítrio do ser humano. Plateia, como é que é? Auditório, qual é o nome do filme? Lembram? Vou esperar aqui para ver se alguém vai acertar. Vamos ver. Vamos ver, o Knut já sabe. Aê, o Axel acertou aí, isso aí. Isso aí. Então, gente, o que eu... Assim, quando a gente tem já uma experiência aí de 40 anos assistindo cultura pop, lendo, o livro, ele causa na mente da pessoa, ele abre assim, um universo de... Você vê que vários filmes, os diretores, os autores, eles beberam dessa fonte aí. Não vou dizer, nesse momento, se a fonte é verdadeira ou falsa, mas é nítido que beberam na fonte. Superman é um que bebeu nessa fonte aí. Então, o Ra ele não é um ser, é um complexo de consciência civilizacional, digamos assim. Eles estão numa densidade superior à nossa. Então é como se eles fossem, digamos assim, um conselho, uma tribo. Essa tribo ela se comunica por telepatia, então eles têm a individualidade deles,
mas digamos que eles concordam 100% de tudo. Então... Eles andam em consonância. Eles entram em consonância. Então você fala por um fala por todos e todos falam por um. Seria exatamente, em vez de você, por exemplo, você perguntar para a Fiat o que a Fiat quer no Brasil, eles mandam a Anfávia. Não sei se deu para entender. A Anfávia, aquela associação de montadoras do Brasil. Sim, que então, deu esporro no Bolsonaro esses dias. Não é interessante, do ponto de vista dos negócios, a Toyota ir lá falar com o Palácio do Planalto. Eles mandam a Anfávia, porque deixa impessoal. Os diretores da Anfávia sabem muito bem o que todos querem, ganha esse tempo, né? Representa os objetivos de todos, evita briga, evita suspeita, evita responsabilização da montadora. Então esse complexo de memória social é mais ou menos isso. Eles estão, na verdade, assim, eles dividem os seres. Vamos logo do princípio. Eles dividem os seres da galáxia, do universo, em 8 categorias, tá? A primeira categoria é a categoria mineral. São rochas, água, qualquer tipo de cristal, elemento químico, enfim, coisas inanimadas, em teses. Se bem que ele também diz que a inteligência infinita é uma linguagem muito esotérica, tá, galera? Vamos tentar entender. É uma linguagem esotérica. Ele diz que existe a consciência infinita em cada grão do universo. A segunda densidade já são plantas, animais, seres vivos mas o homem não. O ser humano inteligente não. Então, nós, daqui da Terra, estamos na terceira densidade, que é a primeira densidade inteligente, digamos assim. Porque eles vão, conforme os seres vão morrendo, eles vão evoluindo e sempre pulando para uma densidade acima, ou repetindo a densidade que eles estavam, se eles não evoluírem. E cada densidade está dividida em 8 octavos. E cada octavo está dividido em mais 8 octavos, enfim. Então, aí ele fala coisas realmente muito interessantes, né? Por exemplo, uma coisa que me marcou dos animais de estimação, né? Ele fala que o animal de estimação, ele tá na segunda densidade, mas ele tá chegando na terceira densidade pelo contato com o ser humano. É uma coisa que eu sempre tive no meu íntimo, que... Pô, você tem cachorro, né, Knut? 5. Você tá com 5 cachorros, cara? Tô e você consegue perceber que... Teve uns que você adotou da rua, né? 2 deles. 2 deles, né? Depois de uns anos, ele não é mais... Não dá pra comparar com o que você pegou na rua, né? Uhum. Ele vai humanizando, né? Ele começa a entender, ele começa a ler tua mente, ele começa a adotar um comportamento cada vez mais humano, ele vai ficando mais evoluído, ele sente o sofrimento. É muito normal, a pessoa tá chorando, tá triste, o cachorro vem, sobe no colo. Então ele fala o seguinte: pelo convívio com o ser humano, os animais de estimação, quando morrem, eles já são candidatos ali da fila para reencarnar como humano, que é um conceito já que tem uma interseção com o hinduísmo, né? Percebe? Uhum. Então, de certa forma, esses livros aí, eles fazem assim eles pegam as religiões e tentam... eles dão uma explicação supra-religiosa que une um pouco de tudo. E aí, cara, se você puder ir passando os olhos aí nos apontamentos, eles vão perguntando tudo o que você imaginar. Se alguém quiser fazer também aí alguma pergunta aí nos comentários aí também, o cara aquilo vai extrapolando e vai realmente... as coisas têm muito sentido, tá, gente? O Chupamec doou R$2 e falou assim: tudo conforme os protocolos dos sábios de Sião, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi o Pinta Silva. Então, seriam os 3 médiums, em especial essa Carla Ruckert, né? Uhum. Que ela tem a capacidade de se comunicar com essa entidade cósmica, né? Que seria uma união de consciências de outros planetas, denominado Ra, no caso. E essa consciência
seria muito mais antiga que que o nosso planeta, né? E eles seriam a resposta para várias questões que a gente tem aqui inconclusivo, né? Então, só que aí o cerne das perguntas que eles teriam feito para essa entidade seria de acordo com o funcionamento da consciência humana, né? Pelo que eu li aqui, né? Sim. E a progressão da consciência humana, né? Como que a gente evolui pessoalmente. Sim. Mas assim, segundo o que eles estavam falando aqui, olha assim, um outro ponto-chave apresentado no material é o conceito de andarilhos. Quem que são os andarilhos? Então, os andarilhos, eles são seres, né, humanos ou não humanos, básico, porque, olha só, um conceito que eu tinha na minha cabeça que foi ampliado, na minha opinião, eu achava que mente e espírito era a mesma coisa. Cara, esse livro, ele amplia isso de uma maneira cada vez mais, tá? Primeiro, ele fala que nós temos o corpo físico, que eles chamam de veículo, tá? E tanto o cachorro, o Brainlet, o seu cachorro, quanto você, os corpos de vocês são veículos. Então, você, além do veículo, que é o corpo, você tem a mente e o espírito, que não são a mesma coisa. Tá entendendo como é que é? São coisas diferentes. Por exemplo, a mente é o produto das reações químicas do cérebro. Em atuação junto com o espírito. Sim, não. O espírito é a vida. É a vida. Como assim a vida? Não, do ponto de vista teológico, o espírito é aquilo que a pessoa tem quando ela está viva, entendeu? É o espírito. E a mente seria, por exemplo, uma pessoa que está com morte cerebral, né? Ela ainda teria espírito, apesar de não ter mais mente. É assim que eu aprendi. Correto. Tá. Correto. Eu acho que está correto, mas ele chama isso que se chama de vida, ele chama de self. E ele não traduz. Ele bota como self mesmo. Sim. Porque self é difícil de traduzir self, né? Eu acho que a palavra alemã para self ficaria mais próxima do que ele quer dizer. Sim. Só deixando uma coisa aqui bem clara, aqui, segundo o que ele falou, teria um conceito chamado de colheita, né? Que acontece? O processo de seleção das almas capacitadas a progredir para um nível superior, né? Então, isso. Então, como que é feito essa colheita? Então, eles dividem a humanidade em períodos a cada 25 mil anos. E em aproximadamente 2024 é um prazo limite desses 25 mil anos. E eles já estão cercando aqui, tentando ver quem vai estar apto ao arrebatamento. Seria o arrebatamento que está descrito no livro do Apocalipse. Vai ser quando Jesus vai voltar para buscar a gente. Então, só Mateus que ele dá também fala, Jesus também fala isso nos evangelhos. Exatamente, só que ele dá uma outra interpretação a isso, aqui no livro. Mas ele não muda a história em momento nenhum, é aquilo ali. Só que a quarta densidade, que é a próxima densidade, que nem todos vão, ela ainda tem uma densidade positiva e negativa, a quarta densidade. Quer dizer, ainda vai porcaria lá para a próxima. Pra gente ter que lidar com isso. Mas o andarilho é o cara que ele resolve assim, não, olha só, eu não quero continuar subindo de nível por enquanto, eu acho que eu vou ser mais útil se eu voltar pra Terra, reencarnar, para ajudar as pessoas. Eu achei interessantíssimo esse conceito, se não é vero, é bem provado, explica muita coisa que a gente vê de pessoas que realmente se doam, né, pessoas que realmente dedicam a vida, porque assim, qual é o conceito principal? A principal lei do material do Uno? Toda energia, toda menor partícula que tiver, tem uma energia inteligente que está conectada ao Criador, que é Deus. E ele diz o seguinte, basicamente, o ser vivo ele só tem duas escolhas na vida. E as duas, ele vai evoluir com as duas, e as duas são a mesma coisa. É o serviço a si próprio e você servir ao outro. E o único jeito de você evoluir, são os únicos jeitos de você evoluir. Você vai evoluir dos dois jeitos. Quem serve ao outro está se servindo a si próprio também.
porque é um conceito que permeia aí várias religiões, inclusive o cristianismo. Se você aquele papo de há mais prazer em dar do que em receber, você ajudar o próximo como amar ao próximo como se amasse a si mesmo, você está entendendo, Knut? Então eles dizem o seguinte: o caminho para a quarta densidade positiva é você ajudar os outros, porque aquilo vai te fazer evoluir, vai contar pontos para você ser colhido nesse arrebatamento. Agora, o cara que evolui por conta própria, só fazendo coisa para si próprio, para o grupo dele, que é essa Kabbalah, a Cabal aí, que a gente tem estudado esses nossos podcasts aí nessa série, eles também vão evoluir, só que sem ajudar ninguém. Mas só que lá na frente, a partir da quinta densidade, não tem mais a negativa nem a positiva. Acontece uma fusão. Não vai ter mais sentido isso. Mas assim, a gente ainda vai. Os andarilhos são isso. Essas pessoas que realmente entendem que não dá para você evoluir deixando o teu semelhante para trás. Porque ele fala muito de um assunto que a gente já tratou profundamente aqui no podcast, Knut, que é aquela coisa da massa crítica de consciência. Você lembra do macaco lavando a batata? Sim. Você imagina se ele lavasse a batata escondido, sem ninguém ver. Pô, lavei aqui a batata ficou limpinha, salgada, mas eu não vou contar pra ninguém. É o que a nossa elite, a Cabal, faz, né? Eles descobrem as coisas, guardam para eles. Retém conhecimento e eles criam artificialmente uma, como é que se diz? Uma escassez para evitar que nós evoluamos. E esse negócio da pandemia que está rolando aí, eu achei isso muito... me deixou com uma pulga atrás da orelha em relação a isso. Pitacilgo, eu vou te falar, eu não gosto de coisas levianas, fazer posições levianas. Mas levando em consideração o que estava acontecendo, a guerra fiscal com a China, né? Na qual a China estava perdendo para os Estados Unidos. E aí, de forma providencial, aparece um vírus na China, né? Que faz com que a China ganhe espaço no mundo inteiro com prestações de todas as empresas ocidentais, né? Uhum. E saia na frente dos Estados Unidos. No mínimo coincidência. É muito oportuno, né? Para ser uma coincidência. Exatamente. Mas ele fala o seguinte: não dá para evoluir sem contato humano, que é uma coisa meio óbvia, né? Você vai virar todo mundo Robinson Crusoe? Não tem condição. Então esse papo do fique em casa de máscara, evitar contato social, me parece que casa muito com essa ideia de que vai chegar um trem, tá? Um trem, quando eu falo trem, não é trem, né, gente? É um trem, enfim, no sentido metafórico. E eles querem todo mundo com as pernas amarradas para não subir nesse trem. Ficou bem claro isso para mim. Ficou muito claro isso, assim. Então eles é aquela tal história de eu vou subir a escada e Knut, me espera que você é o próximo. Quando você começa a subir a escada, eu empurro a escada. Chuta a escada. Pra você ficar lá no fundo do poço. E tem até um livro que fez muito sucesso uns anos atrás aí, foi traduzido para o português, que é Chutando a Escada, né? Explicando protecionismo, política ambiental e o tipo de pessoa que prega essas coisas, né? São as pessoas que já estão no topo, né? E agora a gente também vai falar rapidamente de agenda ESG de investimentos. Você já ouviu isso? Não, primeira vez. É uma variante desse chutando a escada. Basicamente é o seguinte: eles estão forçando a barra, aqui no Brasil Empíricos e Vitro estão forçando essa barra aí, que é o seguinte: as empresas vão ter que ser socialmente, ambientalmente e mais não sei o que mente aí sustentáveis. E isso já está indo para na Califórnia, isso está indo para um nível ditatorial, realmente, né? Então você vai ter que ter na tua empresa negro, gay, travesti, não vai poder emitir carbono, vai ter que plantar árvore, vai ter que ter projeto para a comunidade indígena no interior da Amazônia, você vai ter que reciclar papel, você vai ter que... É uma série de exigências que as pequenas empresas não vão conseguir cumprir.
muitas das vezes nem querem. Você vê aquela vereadora lá do Rio Grande do Sul que aprovou uma lei que o Uber tem que dar 50% de vagas do Uber para mulher. O resultado prático, o Uber não tinha procura de mulher. Ela é tão idiota que ela não sabe que qualquer um pode se cadastrar para dirigir Uber. Aí o Uber foi obrigado a demitir os mais recentes homens para igualar o número de homens e de mulher. Ela fez uma lei que obrigou o Uber a cortar os últimos que chegaram no aplicativo. Simplesmente porque não tem procura. Não tem mulher querendo dirigir Uber. Não tem nada que proíba. Mas a mulher fez a lei assim mesmo. Ou seja, é chutar a escada. Na prática, ela fez o quê? Ela limitou o crescimento do Uber em Porto Alegre. E não foi para ajudar ninguém. Simplesmente ela teve essa ideia idiota. Mas enfim, não vamos tratar dessas filigranas assim. Então é isso. Você tem que, ou você ajuda, ou você faz as coisas só para você, ou você faz as coisas para os outros. E fazendo para os outros, você está fazendo para você. E eu já te falei aqui no podcast passado da questão de... Eu comecei há uns anos atrás eu dei uma estudada em Cabala, esse tipo de coisa. Voltei a estudar bem a Bíblia e eu comecei a fazer doações. E meu portfólio começou a aumentar comigo doando dinheiro. Eu falei, caraca, não é que essa porra é verdade mesmo? Aí você começa a ver de onde veio aquela lei da atração da Rhonda Byrne, aquele livro que também tem conceitos de New Age, que o pessoal muito conservador, muito cristão não gosta, acha que é macumba. Mas tá tudo conectado, tá, galera? Tá tudo conectado e você começa a sentir isso. Então, claro, aí você vai lá no desenho de Simpsons, que é uma fonte nossa de consulta aberta, muito interessante. Você tem o Sr. Burns lá, que também tá ficando cada vez mais rico, mais poderoso, sem ajudar ninguém, cagando pra todo mundo. Mas você também tem o Flanders, né? O Flanders tá sempre ali bem, né? Ele nunca tá mal. Ele tá ajudando todo mundo, mas nunca tá mal. Aí você tem o Homer, que não ajuda ninguém, mas também não cresce, mas também tá ali sempre fudido, né? Tá sempre numa merda lá, não sai da merda, e zoando o Flanders, que tá sempre fazendo serviço social, ajudando na igreja, tá assim, né? Aquele cara, o cristão padrão, digamos assim, né? Então, assim, então ele fala, na verdade, é a única lei do universo. Ele fala. Sim. Todas as outras leis, lei da confusão, aí ele vai, elas são lei do livre-arbítrio, elas decorrências dessa lei, entendeu? E essas pessoas, essas entidades do complexo de memória social Ra, eles fazem parte da confederação, de uma confederação intergaláctica, que é aquele conceito também que... Tem a ver com Astacheran? Tem a ver com Astacheran? Tem a ver com? O Astacheran. Que é o Cristo cósmico. Sim. É isso que eu ia falar. O conceito de Cristo cósmico é um conceito que... Ele é mal visto no meio evangélico, Knut? Muito. Muito mal visto, né? E é mal visto também no meio católico, que é o meio que eu frequento. Então, mas... Assim, eu não tô aqui para fechar conceito, eu tô aqui para abrir conceito. Então, bom, já que você tocou no assunto, eles perguntam especificamente de Jesus Cristo, né? E o Ra responde, tá? Só que depois ele faz algumas correções numa outra sessão. Eles não botam Jesus Cristo como como filho de Deus. Não colocam dessa maneira. Eles colocam como uma entidade extremamente evoluída, um ser humano qualquer, não quero nem dizer ser humano, é uma entidade, tá? Um espírito extremamente evoluído, que ele estaria na 5ª densidade já, e ele pediu autorização para confederação para voltar para a Terra, porque ele falou, não, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa de bom. Aí eles deram uma autorização para ele reencarnar e tentar ajudar. Porque você não pode ajudar aparecendo, simplesmente fazendo... Por causa daquele conceito que eu falei hoje aqui de... As pessoas se chocam, né? A maioria das pessoas aqui, se aparecer um espírito na frente... vai entrar em desespero, vai correr para a igreja para rezar, não quero mais ver isso, né? Então ele tem que encarnar realmente
e ensinar através de exemplos, entendeu? E então, quando ele reencarnou, ele teria guardado, porque assim, quando você reencarna, você perde boa parte da sua memória. Do conhecimento. Ela fica no outro plano, entendeu? Sim. Você traz alguma coisa de evolução, mas assim, é como se fosse um balde furado. Você perde boa, mas assim, Jesus perdeu muito pouco. E rapidamente ele já era rabino formado, acho que quando era criança. Exatamente, ele ficou estudando dia e noite. E ele virou rabino com 11, 12 anos. Por que ele resolveu fazer isso? Porque ele, sem querer, matou um coleguinha brincando, né? É uma das coisas que... É uma das teses aí, que ele teria matado um coleguinha sem querer. Mas aí depois ele foi lá e ressuscitou o coleguinha. E aí aquilo gerou um bafafá do caceta, né? Imagina só. Então, José e Maria perceberam assim, cara, não vai rolar a gente ficar por aqui, que isso vai espalhar e vai dar merda. Então eles tiveram que ter uma vida de migração, né? Ficaram peregrinando. Low profile. Oi? Low profile. Exatamente, porque sabia que aquilo ia chamar atenção e deu no que deu. Mas já estava tudo previsto. Então ele conseguiu cada vez mais se lembrar do que ele tinha de conhecimento das vidas passadas, e até que ele transcendeu isso, e por isso ele venceu a morte. Então ele tem uma passagem da Bíblia que está dizendo: aquele que desceu é o mesmo que subiu. E quando você fala que aquele que desceu é o mesmo que subiu, ele ascendeu aos céus com o mesmo corpo. Ele transcendeu a Matrix, igual o Neo fez, entendeu? É isso que tem que ficar bem claro, que isso tá também lá no Star Wars. É aquele conceito de vencer a morte. Mas como é que você vai vencer a morte? Você vai morrer consciente de que a vida é eterna. Você vai morrer consciente disso. E você sabendo disso, você não tem por que temer a morte. Você vai abraçar a morte. E aí ele voltou já com um corpo diferente. Tanto que os discípulos não reconheceram ele logo de cara. Ele teve que falar, tocaram nele, mas assim, a gente não tem dados para dizer o que estava de diferente. Mas aí já é um outro corpo, de uma outra densidade. Então assim, não foi aquela coisa imediata de... Eles falaram, mestre, é você mesmo? Tipo assim, ele não estava como ele era. Já era um outro corpo, já tinha alguma coisa diferente. Um brilho, alguma parada assim, que estava, não era 100% humano que era antes. E ele explicou para as pessoas, se vocês me seguirem os meus ensinamentos, eu vou levar todos vocês para a vida eterna. E a vida eterna seria essa, de você seguir para a 4ª densidade, depois para a 5ª densidade, até a 8ª densidade. Então é um negócio realmente muito interessante. E explica qual a primeira vez que eles fizeram contato conosco. Foi do Antigo Egito, na construção das pirâmides. As pirâmides, o fato de elas estarem em vários lugares, inclusive as pirâmides do Egito foram construídas com pouco tempo de diferença para as pirâmides maias, né? Você já viu essa teoria? Exatamente. Tudo fala fora disso. As pirâmides que tem debaixo d'água, né? Que essas aí a gente não pode falar. Exatamente. O Samuel de Jesus deu R$2 e falou assim: a Bíblia é literal, a Terra é plana. Segura a segunda pergunta, que a gente vai fazer um podcast só sobre a forma da Terra no futuro. Mas a Bíblia é literal, Peter Silva? Então, é literal, tá? É literal, mas volto a dizer, gente, eu já falei aqui que minha família possui uma banca de jornal, né? Hoje em dia ela está arrendada e tal. Meu irmão que tocava ela se mudou, preferiu arrendar no Rio de Janeiro, né, tal. Mas assim, quando eu era adolescente, eu pegava aquela revista UFO, ou então revista sobre lojinha, revista sobre sociedades secretas, eu ficava lendo. E por que aquilo é uma bobeirada, assim? Pelo menos do que eu me lembro, né? Fica muito batendo em termos. Ah, o ET de Varginha, PPP, papapá, mas como era? Descreve. E gente, isso não é importante. Não é importante. Você tem que entender o seguinte: existem entidades que habitam num plano diferente do nosso plano. Eu estava tentando explicar isso para um colega ateu,
Aliás, Knut, vamos fazer um parênteses rapidinho aqui? Podemos? Mais um, vai. Lembra quando a gente fala dos caras, dos chatos, que a gente tem mais raiva do mundo, assim, cara? O ateu que, assim, ele não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia, não acredita em nada. Aí eu falei assim, se você tiver com fome, você chupa uma balinha da macumba? Ah, não, essas coisas eu não brinco. Aí eu falei, cara, então vamos lá. Se você tiver, se um satanista comprovadamente falar assim, pra você te ensinar a fazer um ritual de invocação e vai te dar um dinheiro pra isso, você faz? Ah, não, pô, mas aí também eu não vou brincar com essas coisas, pô. Então você é ateu ou não é, né, cara? Ateu até a página 2. Ateu até a página 2. O Axel né? do O2 falou assim: esse livro cita sobre vocação individual? Cara, vocação individual. Então, ele não fica se atendo a esses termos, assim. Você tem um livre-arbítrio. Você vai ser um cara individualista, querer tudo pra você, sacanear todo mundo, pisar por cima de todo mundo. Ou você, na verdade, o que é o andarilho, que eu também percebi? Que é um conceito que, assim, eu vejo uma bobeirada de cristão com evangélico brigando por santo. Cara, ele cita vários santos, tá? No livro, ele coloca os santos como andarilhos. São pessoas que escolheram, falam, não, eu vou dedicar minha vida a ser santo. Qualquer um pode ser santo. Isso tem uma interseção com o Buda, né? Que todos podem ser Buda, mas você tem que buscar ser Buda. Porque, eu não sei se você já percebeu, Knut, que qual a linha de estudo que eu adoto aqui? Eu busco interseções. Eu não busco variações do espectro de entendimento. Eu não busco distorção. Eu busco interseção. Coisas que são faladas em várias religiões, em vários livros. Eu não fico me agarrando ali a Bíblia só como única fonte. Não fico por quê? De acordo com a cultura de uma época, por exemplo, o fenômeno ufológico, para quem não sabe, teve uma guerra nos céus da Alemanha, não me lembro agora se foi século XV ou XVI, interior da Alemanha, teve uma guerra nos céus de UFOs, mas assim, os relatos estão escritos no alemão arcaico e quem estudou esse assunto profundamente fala o seguinte, cara, tem muito a ver com fada. Mas o que é uma fada? Uma fada nada mais é do que um ser, vamos falar novamente a palavra, uma entidade inteligente, humanoide. Ela vai assumir uma forma que você que não te cause pânico, que você consiga se comunicar com aquilo, mas de acordo com a sua língua, com o século que você tá, com o que você tem de referência, você vai dar um nome para aquilo, mas não muda o fato de é uma entidade. Então você vai pegar fada, gnomo, chupacabra, santo, andarilho, ET de Varginha. Ele fala no livro até do pé grande. São entidades. Então, cara, se você vê um pé grande, Knut, você vai descrever de uma maneira. Se um esquimó vê, ele vai descrever de uma outra maneira. Então, quando você tinha, por exemplo, as aparições de Fátima, por que aquilo, talvez se Fátima tivesse aparecido hoje em dia para um estudante de ufologia, ele não ia nem lembrar de Nossa Senhora de Fátima, ele ia falar, isso é UFO, pronto, acabou. ET reptiliano, não sei o que é. Isso tem a ver com a sua percepção. Semântica, pessoal, né? Exatamente. Então não adianta você... isso eu percebi com esse livro, eu consegui melhorar a minha compreensão dessa dúvida de anjos caídos e demônios e ETs, Anunnaki, essa confusão toda aí. E o livro explica isso muito bem, tá? Porque você tem o grupo de Orion, que eles chamam, que seria, eu ainda não cheguei a fundo, aliás, ele não fez a pergunta que eu quero ler ainda. Quem é Satanás? Mas ele já deixou entre linhas que é o grupo de Orion. O grupo de Orion seria o quê, na minha concepção? É o inferno. O inferno não é um ser só. São vários caídos. Os caídos do 2 de novembro.
Então, esses caídos, esse grupo de Órion, que eles chamam, é a constelação de Órion mesmo, eles estão o tempo inteiro influindo na Terra, na nossa densidade, digamos assim, para sacanear a gente, para destruir a criação de Deus e para evitar que a gente evolua, manter a gente preso como escravos deles, o que explica muita coisa. E eles são dissidentes da Confederação. E estão numa guerra eterna, milenar aí, que parece que Órion está perdendo e assim, isso tem uma data para isso cessar. Você tá entendendo? Então, Sim. assim, os dois mandam infiltrados. Sim. Então, mas explica o lance dos Anunnakis. Os Anunnakis seriam essa galera de Orion que veio pra cá refugiada, é isso? Então, na verdade, é o seguinte. Tudo começa num planeta, que eu não vou lembrar o nome agora, que não é fora da nossa galáxia, que nós fomos colhidos desse planeta em algum momento, tá? E aí eles jogaram a gente aqui. Não fisicamente, tá? Eles pegaram o nosso espírito e enxertaram em macacos aqui. E aí você chama de experiência genética. Isso tem, segundo eles, eu acho que tem 90 mil anos. Eles pegaram os macacos que existiam aqui e colocaram o nosso espírito dentro desses macacos que eram de segunda densidade e passou a ser de terceira densidade. Isso durou algumas gerações. A gente foi perdendo pelo e foi ficando cada vez mais bípede, mais inteligente, foi desenvolvendo cérebro, mas essa guerra que teve aí dos Anunnakis, que também ela está bem descrita aí na mitologia hindu. Eles dizem que foi, na verdade, o Orion, o grupo de Orion não respeita as regras. Então eles se materializaram, influíram no nosso livre-arbítrio e começaram a ser adorados como deuses, como os Anunnakis, entendeu? E eles vieram também, é sempre assim, sempre que um age, o outro age, tentando atrapalhar o trabalho daquele, entendeu? Eles estão sempre brigando. Então, eles também tentaram isso em alguns momentos da humanidade, mas descobriram que não dá certo, porque choca e começam a ser adorados como divindade. E quando eles são adorados como divindade, eles perdem a capacidade de ajudar. E eles se arrependem disso. Então eles decidiram que isso foi proibido na Confederação. Eles não podem mais simplesmente aparecer e fazer o que eles querem. Então eles têm que tentar influir, que tem muito a ver também com o que é narrado na própria Bíblia. O planeta seria Marduk, não? Marduk, isso, Marduk. Obrigado. Marduk. O pedacinho. E o Astacheran? Então, o Astacheran é um nome. Ele não citou isso ainda no livro, mas é um nome. Porque assim, né, cara? Existe aquela confusão, né, cara, tem também aquele papo, eu não sei se é o próprio Astacheran, do Cristo indiano. Você já ouviu esse papo? Sim, eu sei que o Astacheran, ele é o comandante da federação. Ele seria o líder. Como se fosse o líder, ele tá por nós. Pelo menos é essa a interpretação que eu tenho. Ele é assim, é o representante da terceira densidade nesse conselho, que ele chama de... E aí os médios perguntam para ele especificamente se... Eu cito aqui, Knut, só um momento aqui, dois filmes que foram especificamente citados nas sessões mediúnicas, quer ver? O Mercenários das Galáxias, eu botei aqui no nosso apontamento, ele tem todo ele dublado no YouTube, tá? Muito legalzinho, tá? Muito legal mesmo, filme da década de 80. Você vê rapidinho, filme de 1h30, tá dublado de graça no YouTube. Filme assim, sessão da tarde, assim, vale a pena ver. Aí o cara fala, esse filme tem a ver... O ET confirma, o Ra confirma, sim. É isso, é uma representação. Significa o quê? A pessoa que bancou esse filme, o diretor desse filme, ele teve acesso a esse material e se impactou profundamente, porque o filme é mais ou menos contemporâneo, pós o material. Na verdade, como eu já expliquei aqui para os ouvintes, né, que tudo que surge,
toda corrente de pensamento que surge na humanidade, ela tem um precedente, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele já vinha circulando na humanidade, e parece que esses 5 livros, eles juntam tudo isso e colocam de uma maneira, assim, meio que definitiva. Tipo assim, seria a Bíblia desse tipo de conhecimento aí. Entendeu? Mas não quer dizer que não tenha nada antes, assim, já muito parecido, obviamente, e isso gerou toda uma escola de ufologia, de espiritismo, por aí vai. Então, nessa sua pergunta específico dessa sua pergunta, essa sua última pergunta, ele coloca Star Wars e Mercenários das Galáxias como filmes que realmente eles mimetizam essa briga de forma romantizada, obviamente, né, gente? Eles realmente representam o que acontece nos céus. São várias raças que tentam conviver de forma harmônica, e tem os dissidentes, tem os maus, tem os bons, mas, no geral, a maioria é boa ou neutra, buscando uma evolução, e tem aquele Senado, né? Que depois os negros, né, que seriam o Darth Maul, aquela raça Sith, que vem para dominar todo mundo, que é uma raça negra, que quer negra assim no sentido espiritual, né? Uma raça escura ali que quer dominar tudo, né? Mas ele cita, então achei bem interessante. Ou seja, é isso que as pessoas têm que entender. O filme Star Wars, esses filmes assim, gente, o enredo não surge do nada. Isso não vem assim na cabeça do cara não, isso tudo tem base literária, que não foi ele que criou essa base literária. Ele leu o material, ele é treinado em sociedades iniciáticas que tem muito mais conhecimento que eu, que você, que todo mundo, que estão estudando isso há muitas e muitas e muitas décadas. Ele é treinado lá dentro e ele tenta contar para a humanidade o entendimento dele, a interpretação dele disso que está acontecendo e que é invisível para a gente. A gente não vai ver isso, mas a gente consegue sentir isso. E se você for médium ou tiver o treinamento adequado, você consegue ouvir isso, que é o que eles fizeram nessas sessões. Eles ouviram realmente. E, na verdade, a médium, a menina lá, ela funciona como uma antena de rádio, porque eles não podem tocar nela na sessão, ela fica numa cama branca, coberta toda com um lençol branco, só com o rosto de fora. O travesseiro tem que estar milimetricamente ajustado. Aí atrás dela está um copo d'água, uma bíblia e um outro objeto que eu não estou lembrando qual é. E tem que estar no ângulo específico em relação à galáxia. Então, o tempo inteiro eles perguntam: o instrumento é a moça, né? O instrumento está confortável? Aí o Ra fala assim: não, muda ela um grau para a direção da estrela polar. Sobe um grau, desce um grau, 2 graus, porque eles funcionam exatamente como uma antena de rádio, que é a função, era a função também de pirâmides do Egito. Então as pirâmides elas eram instrumentos de cura e comunicação. A localização delas e os ângulos, eles eram imprescindíveis. Então aquilo que teve que ser feito seguindo as instruções dadas pela Confederação, né? E aquela pirâmide mãe, a maior de todas, eles dizem que ela foi conjurada, tá, Knut? Você precisa explicar o que é conjurada? Precisa. Conjurada é o seguinte: não existiam as pedras. Não existiam as pedras. E também elas não vieram flutuando de lugar nenhum. Ela foi realmente imaginada, 100% imaginada. É um conceito muito recorrente no livro. Então, várias entidades se uniram, porque eles são um complexo de consciência. Então, é mais ou menos o que acontece em algumas igrejas evangélicas sérias, né? Que quando a igreja inteira começa a gritar para o cara levantar, a gente sabe que tem charlatão, né? Mas a gente sabe que esse fenômeno acontece, né? O próprio Olavo de Carvalho falou esses dias uma coisa interessantíssima, né? Se 10 pessoas rezam para uma coisa acontecer e acontece igualzinho essas 10 pessoas rezaram, qual a chance disso ser ao acaso? 0. Exatamente, né? Então, quem é cristão sabe que é uma coisa que eu acho legal das igrejas evangélicas sérias, é que realmente os caras fazem milagre. A gente sabe que tem gente plantada ali dentro que atores, né? Mas assim, teoricamente,
E próprio, teoricamente não, né? Dentro dos ensinamentos da própria Bíblia, isso é perfeitamente possível, né? E o milagre acontecer, você tem que acreditar nele. E isso está bem entrelaçado com a Bíblia e com esse livro que a gente está apresentando aqui hoje. Se você não acreditar, não vai acontecer, que é um conceito que permeia várias religiões de mistério. E de certa forma, é também um outro conceito recorrente no livro. Você acreditar que vai acontecer e você acreditar que não vai acontecer, você está certo das duas maneiras. Sim. Deu para entender? Sim. O que eu acho interessante é que esse negócio do Ra, ele explica a relação entre a evolução espiritual e os OVNIs. Como que isso se dá, Pitacil? Relação entre a evolução espiritual da civilização e os OVNIs, aparecimento de OVNIs. Tá, vamos lá. Primeiro, os OVNIs é o seguinte, ele fala que os Estados Unidos tem, na época que ele foi escrito, 573 discos voadores em bases nos Andes, salvo engano, no México, no interior dos Estados Unidos, dentro do oceano, uma base subaquática, e em Marte. Só que os discos voadores que o exército americano tem não são... eles são como drones, assim, não vai nenhum soldado dentro. Eles são pilotados, né, de dentro da base, mas eles a tecnologia deles não permite que o ser humano vá dentro. Então eles são simplesmente sondas. Eles vão, assustam, podem atirar, não sei, causar algum pânico, mas seria mais espionagem e não são habitados. Mas dentro da ufologia eles dizem o seguinte: tem as naves habitáveis são da Confederação, com entidades dentro. Tem as naves de Orion, que quando se abre um portal também... Portal, gente... O estudo de portais é um negócio... Eu tô bem profundo nisso aí, assim... Mas, assim, e esse livro explora bem esse assunto de portais. E ele fala que tem gente criando portais aí, querendo criar ou criando, mas tem datas específicas, de acordo com o calendário aí os calendários esotéricos aí, numerológicos, que eles conhecem melhor do que a gente, mas tem datas, que eu não vou lembrar agora aqui, mas eles citam, tem datas específicas que se abrem portais. Isso é aleatório, é descontrolado. Quando se abrem portais desses, naves conseguem passar aqui para o nosso plano e cria, ao longo da história, você vê de quando em quando, você vai ver que teve avistamentos na Índia 5.000 anos atrás, no Egito 2.000 anos atrás, teve na Europa no ano 836, salvo engano, teve uma saraivada de avistamentos, depois aquilo some. Então, e além dos de Orion e os da Confederação, que são autorizados de Orion, não são, os da Confederação são, tem ainda uma pequena porcentagem, realmente muito pequena, de grupos isolados, que de vez em quando vem aqui, não sei se para fazer turismo, que por um acaso, eles nem entram em detalhes, mas assim, não fede nem cheira. Mas então você já observa que tem uma confusão aí na questão dos OVNIs, né? Então pode ser qualquer coisa. Todos esses que eu citei, quando você vê um OVNI aí no céu, pode ser qualquer um desses aí que eu citei. É o primeiro problema que acontece. E tipo assim, quando eles fizeram esse acordo aí com o exército americano e passaram a tecnologia, o grupo de Orion foi lá para a Ásia e passou a tecnologia para os russos também, para equilibrar a coisa. Deu para entender? Então, ou seja, é sempre assim. A Confederação faz uma coisa, eles fazem outra coisa para bloquear, para sacanear. E tem muito sentido, faz muito sentido. E aí eles entram também na questão do Nikola Tesla, do Albert Einstein, fala de vários desses caras aí famosos. Ele fala, por exemplo, fala muito de cultura pop. E você vai ver, cara... botei aqui também, você acabou me perguntando, mas eu vou falar rapidamente. Lembra da live de Akakor? Sim. Obviamente, não tô querendo aqui fazer... Eu vou deixar o meu juízo muito pro final. Mas o Akakor, obviamente, teve acesso a esse material. O cara lá, o
do alemão. Obviamente ele teve acesso a esse material, ele leu esse material, ou ele leu um material anterior a esse, que também eu não descarto. Ele pode ter lido coisas que anteriores a esse material específico, mas que desencadearam nessa série de 5 livros, entendeu? Então você vai ver, cara, ele explica muito na questão do Egito, das pirâmides ainda, que depois que eles conjuraram essa pirâmide principal, as outras o ser humano foi fazer para tentar imitar eles. Por isso que não são tão perfeitos, não são tão boas, entendeu? E isso, eles fizeram isso no planeta inteiro. Por isso que na mesma época tinha as pirâmides do Egito, tinha as pirâmides maias. E essa elite nossa que está se comunicando com eles é o pessoal que fez Juscelino Kubitschek, que era ligado aí a esses grupos, né? Fez Brasília, baseado na cidade de acho que era Amon-Ra, lá do Egito, que foi... Eles dizem que esse rei Amon, ele foi o primeiro ele foi o primeiro que fez um culto ao Deus único no Egito. E depois ele foi meio que apagado da história egípcia. Egipciologia, gente, é muito complexo de estudar. Mas basicamente ele entendeu a mensagem de Ra. Então ele traduziu Ra como Sol. Então ele tentou fazer o culto a Deus único, botando culto ao Sol. Mas depois parece que essa linha de pensamento dele foi abandonada, porque o grupo de Orion influiu. E não acharam, voltou a ser politeísta. Mas aí você tem Enolatria é o nome desse conceito, que só existe um deus. Existem vários deuses, mas só uma verdadeira. Enolatria, que Amon-Ra foi o fundador. Exatamente. Então, assim, o conceito de túneis, gente do subsolo, gente da crosta terrestre, é um conceito que ele explora e que ele faz essa divisão, né? Gente da superfície, gente do céu e gente do interior da Terra. Se entrelaça com o que a gente estudou na nossa live lá da cidade perdida de Acacor. Então, assim, se não for verdade, quem não quiser acreditar não acredita, mas o cara lá, o alemão, como é que é o nome dele? O Tatum Canara, né? Tatum Canara. Ele com certeza teve. Ele bebeu dessa fonte aí. As coisas estão entrelaçadas. Então vocês veem que não é um modismo que surgiu ontem. A gente está falando de um livro aqui com mais de 40 anos de lançado, né? Que já vendeu aí no mundo inteiro, tal, trazido para todas as línguas. E bom, uma coisa também que é interessante falar. Os conceitos que ele fala do naufrágio de Atlântida e da Lemúria. A gente tem poucas referências históricas a respeito disso. O principal mesmo é aquele... Como é que é o nome? Que não tinha aquele grego que escreveu o Platão, né? Acho que foi o próprio Platão que escreveu sobre Atlântida primeiramente. E é um assunto que eu venho estudando, né? Aí foi citado, ele cita um cara que teria sobrevivido ao naufrágio de Atlântida, que contou a história para o segundo cara, e depois quem vem retomar esse conceito com nível de detalhamento espantoso é a Helena Blavatsky, início do século passado. Aí a coisa fica realmente complicada, e a gente pode ver que como é um conceito que... O próprio nome Atlântida, você vai no mundo inteiro, tem coisa com o nome de Atlântida. Então, assim, como é que isso perdura por mais de 30 mil anos e não morre essa história, essa lenda? A civilização pré-diluviana. É um arquétipo muito forte, né? É muito forte onde tem fumaça, Knut, há fogo. É um arquétipo muito forte para a gente dizer, isso é 100% imaginado, não tem como. Porque nesse momento eu queria fazer uma distinção aqui entre mito e lenda. Não, mito, na verdade não é entre mito e lenda. É entre mito e mentira, na verdade. Mito, lenda, folclore, são histórias orais que são passadas de geração em geração por um povo.
mito não quer dizer que seja mentira, não quer dizer que seja uma história inventada, uma fábula. Não, é um mito. Aquilo, claro, vai passando pelas gerações, vai se perdendo, vai se modificando, vai se adaptando, mas aqui existe uma interseção ali no miolo, na crosta do mito, ali no cerne, que aquilo é verdade. Porque você vai lá na Antártida, os caras contam de um jeito. Na mitologia nórdica, os caras contam a mesma coisa. Você vai não sei aonde, a mesma coisa. Você vai lá no povo Dogon, no interior da África, é a mesma história. Você vai na Bíblia, é a mesma história. Quer dizer, tem que ter acontecido alguma coisa nesse sentido. E aqui ele explica que o pessoal, quando a Atlântida afundou, as pessoas sobreviventes fugiram a nado para o norte do que hoje é os Estados Unidos e para a Amazônia, e formaram os ameríndios aqui, que são os nossos índios, que você vê que são muito parecidos do América do Norte com a América do Sul. São os sobreviventes de Atlântida, que guardaram alguns dos conhecimentos, assim, um pouco da mitologia de que existia em Atlântida, e eles guardaram. Bom, basicamente, assim, terminamos aí o primeiro livro. Sim. Isso que eu achei, assim, que... Eu só gostaria de... se ficou claro. Eu só gostaria de deixar bastante claro que, segundo o Ra, aquilo que a gente chama de OVNIs seriam, né, entidades, né, de consciência mais elevada, que tem o intuito de semear na consciência humana o fato de que nós não estaremos sozinhos, ou seja, seria uma mensagem, né? O OVNI seria uma mensagem, e que há muito mais a ser levado em consideração que nossas próprias existências, né? Então isso seria por que uma civilização viajaria tão longe só para fazer viagem, só para viajar, só para dar um passeio? Seria o Ra querendo dar uma mensagem para a humanidade, né? O que impediria, no caso, eles de interagir de forma mais aberta com a gente, seria a distorção da lei do Uno, o livre-arbítrio e a lei da confusão, né? Mas assim, vamos entender também o seguinte, você lembra que na Bíblia está dizendo que Matusalém viveu 900 anos, e eles perguntam isso, né? O que acontece? É uma agenda que está vindo agora aí, a agenda da mudança do ângulo de declinação magnética da Terra, ressonância Sherman. É uma agenda que a Débora G. Barbosa está falando disso de vez em quando, o professor Luiz Antônio Peixoto Vale vem falando disso também, e outros canais estão falando que, e de fato, tá tendo terremoto, né? Teve um terremoto ontem, tá tendo cada vez mais... eu não confirmei ainda, mas parece que o Etna entrou em erupção, não consegui confirmar, mas eu vi boato na internet de que o Etna teria entrado em erupção. E, bom, por que eu tô falando disso, cara? No tempo de Matusalém, as condições atmosféricas eram outras. Então, a vida média do ser humano era 900 anos, aproximadamente. Por isso que as pessoas eram mais sábias que nós. Porque, se você até... Para quem gosta de poesia, se você vai ver que todo poeta fala disso. Porra, a vida começa aos 40. Mas quando você adquire tudo que você precisa de conhecimento, você já tá velho. É uma coisa que não fecha, cara. É uma conta meio estúpida. Então, se você ficar naquela vida de animal, transando, comendo e bebendo, você fica animal mesmo. Você vai se animalizando cada vez mais. Só que, por outro lado, nas condições atmosféricas que nós enfrentamos atualmente, você tem uma vida média limitada a 90 anos ali, 100 anos, estourando. Ou seja, é um problema que eles não conseguem resolver porque ele é um problema característico da terceira densidade. E aí você vai um conceito que a gente não tem como saber se é verdade, mas que a física quântica do mundo inteiro vem explorando isso, vem botando isso na nossa cabeça já há uns bons anos, é o conceito de multiverso, né? Sim. Multiverso, aquele conceito que, na verdade, não existe um universo só, existem vários. E ainda essa semana eu te falei que eu estava falando com esse camarada meu Blue Pill aí. Lembremos, pessoas, que há 200 anos atrás, em Budapeste, o médico que inventou o conceito de lavar as mãos antes de uma cirurgia, você sabe qual foi o destino dele, Knut? Fogueira. Não, internaram ele no hospício, ele foi denunciado pelo melhor amigo dele,
Ele chegou pros caras dos vídeos e falaram, olha, fulano tá louco. O cara médico, cara, falaram, ó, ele disse que existem organismos invisíveis na nossa mão e que o sabão tira esses organismos e que se a gente operar uma pessoa com a mão suja, a gente está contaminando a pessoa com esses organismos que vão crescer dentro da pessoa. Olha que absurdo. Ô Knut, eu falando isso pra você hoje é cômico se não fosse trágico, né? Mas isso tá na história de Budapeste. Então, é o que eu falei pra esse Blue Pill, cara. Vem cá. Quem enfrentou o mesmo problema foi o Louis Pasteur. Aquele experimento do pescoço de cisne. E antes deles, uma vez um cara pegou uma gota de água do solo, botou numa placa de Petri, cresceu aqueles micro-organismos todos, aí ele olhou no microscópio e demonstrou que uma gota de água de solo tem fungo, bactéria, vírus, não sei mais o que, ele pode crescer. Antes disso, era maluquice. Você podia ser, porra, querendo ou não, eu sou católico, mas vamos lá, né, gente? Eram coisas assim, o que os padres diziam? Não está na Bíblia, é satanismo. E a gente hoje sabe que não é bem assim. Ou está cifrado ali dentro. E não é porque você não entende que não está lá dentro. Mas então, aquilo. Será que se isso que eu estou falando aqui fosse ensinado na escola, a gente não estaria bem mais avançado? Abrir a mente das pessoas. Abrir a mente das pessoas. Porque é exatamente o mesmo conceito. Por que esse amigo meu acredita que você lavar a mão antes de operar uma pessoa é uma coisa positiva? E por que você não pode fazer uma limpeza espiritual com arruda, com oração, com água benta, com hóstia, com jejum? Então, cara, pensa só que inútil. O cara ia no banheiro, limpava a bunda, depois ele ia te operar. E o melhor amigo dele denunciou ele. O cara morreu no hospício por tá louco, por lavar a mão. É uma coisa hoje banal. Então, eu acho que assim, essa agenda de que não existe alien, não existe espírito, que não existe nada, que só existe Deus e mais nada no meio do caminho, é uma agenda muito simplista. Eu queria fechar hoje, assim, claro, não vamos ler as perguntas das pessoas, mas assim, o que as pessoas têm que ficar bem claro aqui hoje. Ele fala de muita coisa, tá? Aquele experimento dos ratos que a gente estudou aqui no passado, ele explica isso também, porque cada vez tem mais gay na sociedade. Ele fala o seguinte, não é adequado você ter filhos em cidades gigantes, porque acontecem problemas no endereçamento das almas para os corpos. A mesma questão que a ciência já provou que acontece com os ratos. Você botar muito rato dentro de uma jaula, só começa a nascer rato gay, o rato alfa, beta, gama, zeta, não sei mais o que. Por quê? Aquilo não é natural. Mas isso acontece até com um animal, isso acontece até com animais. Tem um animal, se não me engano, eu não sei se é abelha ou coisa assim, que quando começa a estar com superpopulação, começa a ver nascer pessoas homossexuais, esses animais, né? E acontece, e o papel deles seria cuidar da prole dos irmãos, entende? E seria um próprio mecanismo biológico que é feito, né, para que a própria população consiga se engenhar de forma mais eficiente, entende? Então, em vez da pessoa criar herdeiros que não têm recurso para prover, então o que acontece? Cria-se um homossexual que vai cuidar da prole dos irmãos, entende? Isso aí já foi explicado até pela genética, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, só fazer algumas perguntas aqui, antes de terminar, em relação à questão lá das pirâmides, né? Então a rocha foi criada ao ser pensada no lugar, em vez de ser movida de outro lugar, né? Então nós construímos com a rocha a pirâmide, né? Então isso aí basicamente é o seguinte. Então a rocha foi pensada e criada ao mesmo lugar, como se fosse um processo de materialização. Exatamente. Sim. A questão da explosão sináptica de elementos da cultura pop. Sim, eu botei umas perguntas aqui pra você. É isso que eu quis dizer. Assim, cara, você começa a ler o livro, você vai começar a lembrar de música e de filme. E você vai ver que todos eles perpassam por esse material. Então, não só filmes de OVNI, tá? Não só filmes de OVNI. Outros filmes aí, como eu citei, do Superman, eles... Porque, olha só, gente,
Antes da gente terminar aqui, da gente passar para as próximas perguntas, vamos fazer um parênteses aqui. Existem algumas hipóteses em aberto quanto à autenticidade desse livro que eu vou deixar aqui, eu vou partilhar com vocês. A primeira hipótese: o material é verdadeiro, realmente existe o Ra, esse Ra realmente é o que fala que é, e eles realmente psicografaram esse livro e lançaram, tá? Essa é a primeira hipótese, que é a hipótese que eles tentam convencer a gente. A segunda hipótese é um material produzido pela elite para conduzir a humanidade para uma religião única, preparar a gente para o engano alien, que é uma hipótese que eu trabalho, com a hipótese do engano alien. Eu não estou sozinho nessa hipótese. Daquele seriado V, né? Exatamente. Que essa agenda alien vai ser uma agenda de controle, que vai ser usada para isso de alguma maneira. E tem outras hipóteses ainda que eles podem ter psicografado isso sem saber. Porque, assim, os serviços secretos russos, americanos, eles estão tão avançados nessa parte de esoterismo, e eles não contam isso para ninguém. Fica no meio deles ali. Eles estudam isso de maneira hermética. Então, eles podem ter encontrado uma maneira de plantar essas memórias, esse tipo de conhecimento, podem ter usado essa moça como uma antena para implantar essa história e fazer ela parecer plausível. Entendeu? Eu trabalho com essas três hipóteses, assim. Eu não gosto de... Eu prefiro amadurecer o que eu acho que pode ter sido. Ou tem uma quarta hipótese, né? Que pode ser um espírito zombeteiro aí, né? Se passando por isso aí, um espírito com alguma força, que realmente conseguiu contato com essa moça e criou essa história com algum motivo, para incutir essa agenda na mente das pessoas. Mas a mensagem do livro em si é muito boa. Eu sempre tive essa ideia de que o sentido da vida é evoluir. Aí eu botei aqui no final aqui também um outro livro, um filme, Being Human, O Segredo da Vida, com Robbie Williams, tá? Filme de 1994. É muito interessante, eu recomendo muito que vocês vejam, que ele aborda esse conceito de uma mesma alma reencarnar ao longo de toda a história da humanidade e tá sempre um pouco melhor. Cada vez... Ele é um beta, tá? O personagem principal é um beta. Ele nasce beta e morre beta em todas as encarnações, mas ele tá sempre um pouco melhor do que na encarnação anterior. Obviamente, também, esse filme também bebeu dessa agenda desse livro. É isso que eu sempre tento demonstrar nos nossos podcasts, que os caras não criam um filme do nada. Que ideia que ele teve. Não, ele não teve essa ideia. Existe essa agenda rodando na elite, e a elite, legal, vai e filma coisas para convencer mais pessoas dessas ideias. Entendeu? Então tem algumas coisas aqui que eu também queria falar de que ele aborda, porque os caras perguntam tudo, né? Que no animal de estimação, chupa-cabra, pé grande. O pé grande, eles dizem que tem 2 ou 3 raças de pé grande que moram no centro da Terra. Exatamente. Elas moram no centro da Terra, são poucas unidades, e a Confederação, ela vê essas unidades como uma reserva de material genético puro para um uso futuro. Seria um estoque, digamos assim. Porque meio que a impressão que dá é que eles já acham que a gente vai fazer merda aqui, e a gente vai se matar, vai se arrebentar, e depois eles vão pegar esse pé grande, vão inocular uma outra alma nele e vai começar tudo de novo. Então, seria um plano B. Plano B. Seria um plano B. O pé grande, ele por isso que ele tem que ficar escondido, porque ele já é essas 2 raças são quase humanas, mas se você analisar, lembra muito aqueles humanoides de museu, né? Neandertal, aquelas porra peludo, mas você vê que é um humanoide. O chupacabra. O chupacabra é o que eles chamam de forma-pensamento. Então, esse forma-pensamento é uma entidade fraca, de pouco poder, e é igual o bicho-papão. Ele assume a aparência
uma aparência que vai te assustar. Então, essa entidade ela não tem poder de atacar humanos. Ela só ataca animais porque ela precisa do sangue do animal para se nutrir, para fazer as evoluções dela ali, para o ciclo dela. Mas é uma entidade que ela não tem poder, nem se ela quisesse, de atacar humanos. Então, ela é uma entidade também que vive em grutas e em ocos no interior da Terra. E em momentos específicos ela aparece para se nutrir de animais e também tem aquela questão dos portais, por isso que é coisa sazonal. Tem época que aparece muito, tem época que dá uma sumida. Mas eu achei interessante que o livro trata disso. Tipo assim, os caras têm resposta para tudo. Realmente é muito interessante, assim. Ele fala muito da visualização do aquele conceito que volta sempre no esoterismo do as above, so below. Que ele fala assim, cara, para as coisas acontecerem na sua vida, você tem que mentalizar. Ou seja, você cria no céu. O céu é a mente. Da mente, você traz para o papel. Do papel, você materializa isso na vida real. E isso é aquilo que eu volto a dizer, gente. Está na Bíblia. Peça e será atendido. Bater, bater, abrir, se vosar. Oi? Bater, bater, abrir, se vosar. Pedir, pedir. Né? Tá na Bíblia. Sim. E também é um conceito que o Paulo Coelho fala muito disso. Então, assim, os dois lados, as duas potências, usam esse conceito. Por quê? Porque é verdadeiro. Eu falo sempre aqui, gente, o satanismo, ele é baseado na Bíblia. Mas assim, eles sabem que funciona. Ele fala que muito de oração, ele tem 3 caminhos para você se comunicar e evoluir. Meditação, oração e cantos litúrgicos. Aí o cara, mas qual que é melhor? O cara pergunta para ele a determinada altura. Ele, tanto faz. Você faz o que for mais de acordo com a sua cultura. Então ele recomenda fazer isso todo dia. Ou você ora, ou você canta hinos litúrgicos da sua religião, do seu idioma, ou você medita. Simplesmente medita para você alcançar uma consciência superior. E aí eles dizem também, uma parte que eu achei muito interessante, eles falam das ciladas do grupo de Orion para te desviar do caminho da evolução. Coisas que a gente já falou aqui. Aparelho de TV, aparelho de entretenimento. Aí eles chamam isso de distorção. É uma interação de distorção na função do adormecimento. É por isso que, de certa forma, esse Great Awakening que se está sendo falado aí, nada mais é alguém tá querendo criar uma massa crítica para a gente pular para a 4ª densidade. E por outro lado, esse pessoal que investe em pornografia, futebol, videogame, Anitta, Netflix, Anitta, ele tá, tipo, exatamente, é bem nítido que quem tá por... Vai só você ver quem tá por trás dessas coisas. Eu não vou falar disso agora, não. Sacrifício de criança não dá pra falar. Mas teve isso aqui no Brasil, tá? Teve isso em bloco. Ninguém quer acreditar, mas aconteceu aí numa determinada equipe esportiva aí, não quero entrar em detalhes. Mas então, o que eles fazem? Eles capturam a atenção do beta aí, da humanidade, para você ficar ali vendo aquele showzinho, enquanto isso eles estão evoluindo. E você tá ficando para trás. Qualquer hora vai passar o bonde do arrebatamento e não vai ter lugar para você. Eles vão ter o lugar deles. Então, você tem toda a questão do transporte. Ele fala que transporte individual. Vai ficar para a próxima live a questão dos raios aqui. Mas, transporte individual e esporte competitivo. Isso desperta em você uma coisa que eles chamam de raio laranja, que tá conectado com o sentimento de poder. Aí você tem, por exemplo, uma coisa que eu botei aqui no apontamento, o paradoxo da velocidade no trânsito brasileiro. Eu falo isso para todo mundo, aí as pessoas ficam sem resposta aqui, até no meio policial mesmo. Você conhece alguém que já foi multado por estar andando a menos da metade da velocidade máxima da via? Nunca. Mas está no código de trânsito, não tá? Tá. Aí eu pergunto pro PRF, toda vez que o PRF me para, vem cá, quantas vezes você já multou alguém por andar a menos da metade da velocidade? Ah, nunca, você tem que ver. Não, cidadão, você tem que ver que o caminhoneiro, coitado, tá pesado.
Quer dizer, ele está pesado é desculpa. Eu estar com pressa não é desculpa. Ou seja, se eu tenho um Fusca 63 e ele não passa de 60 por hora, coitado dele. Por quê, Knut? Eu não estou despontando. Eu estou atrasando a humanidade. Agora, se eu sou um cara bem sucedido, eu compro um carro esporte, novo, poderoso, e eu quero andar a 150, se eu andar a 200, a PRF vai até me perseguir e me parar. Ele fala, você infringiu o limite de velocidade, mas ele não diz o seguinte, é o limite superior. O inferior eu posso infringir. Porque se eu estou andando para baixo, eu estou te puxando para baixo. É esse conceito que tem que ficar claro. Então, aí você vai ver a favela do Rio de Janeiro. Cara, o que tem de intelectual que defende favela, fala que aquilo é uma maravilha, que aquilo... Lembra da frase do Darcy Ribeiro? Favela não é problema, favela é solução? Eu não sei de onde. Nunca precisou de uma Mas favela. Pra eles é. Porque eles querem a gente atrasado. Eles querem a gente atrasado. Porque, o Knut, se eu ponho uma boca de fumo do lado da tua casa, eu desvalorizo o teu imóvel. Você vai sair de casa com medo. Putz, será que hoje você é assaltado, você é morto, você é ameaçado, extorquido? Aquilo vai te puxando para baixo. Ao passo de que, por exemplo, cara, você vai na Suíça, a Europa agora tá uma merda, mas assim, você vai num lugar evoluído, tipo Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein, cara, você se sente num conto de fadas. Você se sente uma pessoa melhor. Você quer continuar ali. Ao passo que você fala muito disso aqui no seu canal. Cara, o beta nasce na favela. É um conselho que eu vou dar aqui. Cara, nem tenta melhorar de vida enquanto você estiver lá. Porque aquelas almas estão te puxando para baixo. Sai de lá primeiro, nem que você tenha que ir pro interior, ser matuto, ser roceiro, ser peão. Mas você tem que ou voltar para a natureza ou ir para um lugar mais evoluído. Porque senão você fica ali naquele ciclo. Anitta, Nego do Borel, futebol. Aí você começa a achar que esgoto a céu aberto é normal. E essas entidades aí do grupo de Orion estão adorando que você fique vivendo nesse. Porque você vai estar sempre voltando para a terceira densidade. Você tá entendendo? Aí eles pegam alguns da terceira densidade para trazer para a banda deles, que vão formar a quarta densidade negativa. Mas você tá sempre arrebentado. Você não consegue evoluir, porque e ele fala também muito da questão da raiva. Você quando você sente raiva, você tem dois caminhos. E cara, isso eu já vivi muito isso na minha vida e realmente é muito interessante. Você pode rir da raiva, você canalizar a raiva, amar a raiva, você canalizar ela para um lado positivo, digamos assim, quase que jocoso. Porque a chave da raiva é você controlar a raiva. E se você usar ela para o lado negativo, aquilo vai gerar em você até um câncer. E você ouve muito falar isso na cultura popular, tanto que você vai ver que é verdade, que o cara passou tanta raiva que acabou adoecendo. Não, você tem que pegar essa raiva e fazer aquele princípio oriental do Aikido, usar a força do oponente contra ele. Você absorve. Você lembra do Yoda, quando o cara solta aquela bola de poder no Yoda, o Yoda pega aquilo ali, manipula e joga de volta no cara? Sim. É isso que está sendo representado. Se você absorver e não recanalizar isso para outro lado, aquilo vai virar um câncer físico em você. Físico mesmo. Você vai morrer de câncer. Então, assim, os caras têm resposta para tudo, tá? Eles falam muito de cura, de cirurgia, como é que chama, aquela cirurgia mediúnica, né? Eles falam muito dessas coisas, assim. Mas eu acho que por hoje, assim, a não ser que... eu tenho tempo, tá, Knut? Eu não tô... Sim, mas sim. Assim, eu acho que já é material demais. Sim, acho que é melhor a gente falar mais depois sobre o sonho acordado, sobre o fim da sessão 16, sobre quem foi Jesus de verdade. Porque realmente não teria como cumprir tudo. Não teria como cobrir tudo numa primeira live. Isso a gente vai... mês que vem a gente particiona isso, tenta retomar um pouco, mas é para vocês entenderem o jeitão e de onde está vindo essa agenda alien. Exatamente. Se vai ser igualzinho
o que está no livro eu não sei dizer. Mas, assim, quando vocês vão tornarem a ler um livro, um artigo, ou assistir um filme sobre Alien, lembrem desse livro, pode ter certeza que o cara consultou isso, nem que seja como fonte realmente de consulta, porque o cara que se dispor a estudar o fenômeno Alien, ele fatalmente vai ter que conhecer o material que está nesse livro aqui que eu estou apresentando para vocês. E é por isso que eu quis trazer isso, porque eu não vi nenhum canal abordando esse assunto no Brasil. Só o GadoCast. Infelizmente. Só o GadoCast. Podcast mais humilde do Brasil, muito além da concorrência. Muito além da concorrência. Desculpa a concorrência, mas vocês estão muito atrás. Não, estou muito atrás. Não, isso aí, cara, não foda-se a modéstia, né, que não tinha. Realmente, eu procurei, eu não achei ninguém falando disso. Não tem, mas tem gente falando de babaquice. Exatamente. Falando com GP, né? Falando com, olha só, não sei o que, me xingou, coisa que a gente já falou 1000 vezes aqui no canal. De novo, repetição, né? Agora, coisas novas, né? Coisas que vão desenvolver, abrir a mente das pessoas, só o GadoCast. Só o GadoCast Não, exatamente. É só conspiração que não tá dando em nada, é criancinha em túnel de Nova York, é Great Awakening, mas assim, ninguém... Great Awakening, mas aí, cadê a base do negócio? A base tá aqui. Depende da gente de tocar isso pra frente, né? Então, quem quiser escrever aí nos comentários nomes de canais aí que vocês acham que... Porque realmente, assim, eu não tenho 100%, claro, ninguém tem 100% de concordância, mas assim, tá cada vez mais difícil concordar com qualquer outro pesquisador aí, porque o próprio viés do cara cega ele pro que tá no entorno dele. E eu não tento, eu tento ficar aberto, né? Não tento fechar, né? Então, Pitacilgo, próxima vez que você tiver tempo aí, porque você tem seus afazeres, tem uma vida muito boa, graças a Deus, você tiver aí 1-2 horas sobrando, entre em contato com o Knut, né? Pra gente dar prosseguimento aqui com nossos estudos, com a nossa série aqui. Então é isso muito aí, obrigado amigos. Pela oportunidade, Knut. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quase, apesar do horário avançado, casa cheia aqui no GadoCast, como sempre, né? Pra variar, né? E o pessoal fala muito mal do GadoCast, sabia, Pitacilgo? Sabe o que eu vou contar aqui pra vocês algo que eu não ia falar, né? Sabia que tem um grupo aí de WhatsApp, né? Que o grupo é falando, grupo do fulano de tal, o Pitacilgo. Mas não falam do fulano de tal, só falam do Knut, né? Nesse grupo. Cara, uma das coisas mais escrotas que eu acho do YouTube é vídeo resposta e falando mal de outros canais. Cara, acontece. Aí o grupo, olha só, o grupo é só falando mal de mim, né? Falando assim, não, o Knut é fulano de tal, o fulano de tal é o Knut, não sei o que é o Knut, fazendo teorias de conspiração em relação ao Knut, falando, o Knut é esquizofrênico, o Knut é mitomaníaco, o Knut é borderline, o Knut é arrogante, não sei o que. Cara, criando teorias de conspiração acerca de mim, né? Eu rolo de rir com os prints que me passam, né? Pessoal, mas sabe o que acontece, querido? Eu vejo assim que as pessoas... Por que eu parei de falar desses assuntos com as pessoas do meu círculo pessoal? Porque eles falam assim, mas o que você acha? Cara, esquece o que eu acho. Você tem que pensar assim, o que o Biden acha? Qual é a crença do Trump? Qual é a crença do Bolsonaro? Gates, qual é a Jorge crença Soros. do Mourão, do Bill Gates? A minha, meu amigo, primeiro que eu não sou ninguém. Pô, esses caras, você tem que pensar assim, o que o Fernando Henrique Cardoso acha? Pô, aquelas associações, aqueles grupos que a gente já estudou aqui, eles são mais velhos do que eu. Os caras... o Fernando Henrique Cardoso, ele frequenta esses grupos há mais tempo do que eu tenho de vida. Você imagina o que ele já ouviu lá dentro, o que ele já fez de curso, de ritual, o que ele já leu de livro, o que ele já aprendeu ali dentro. Cara, o cara ele tá lá dentro há mais tempo do que nós temos aqui de vida. Você tá entendendo? Aí o cara quer saber o que eu penso. Cara, eu sou um cara que eu tô olhando pelo buraco da fechadura da porta dos fundos. Porque quem tá lá dentro nunca vai vir aqui falar. Então, mas assim, eles deixam pistas, porque eles fazem questão da natureza deles deixar pistas, e a gente tá pegando aqui fontes abertas e um pouquinho de fonte fechada, e estamos tentando compor um cenário, né? Mas assim, e outra, eu também tenho uma tese que eu não estou sozinho, nem eles sabem ao certo se o que está sendo ensinado é verdade.
Porque essas sociedades iniciáticas, várias delas têm o livro de, digamos assim, a Bíblia deles, ele tem a versão lado A e lado B. O lado A é para você ser convencido a entrar. Aí quando você assinou o contrato e entrou, aí tem a letra miúda do livro, você vai ler a versão completa. Aí você já assinou o contrato, a versão completa é bem pior do que aquilo, é bem mais profundo do que aquilo que te passaram. É igual aquele desenho do Pica-Pau, que o Pica-Pau vai assinar o contrato com o Zé Curubu, aí ele, mas o que é isso? Ah, não, tinha uma letra miúda aqui que você não leu. Tudo isso, cara, é baseado na realidade. O cara não tira isso do nada. Então, depois que entrou, meu amigo, tchau e bênção, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa. Então, cara, aí eu vou explicar pro cara, mas o que você acha? Pô, meu amigo, eu vou te apresentar a teoria, eu vou te apresentar o que tá rolando. Agora, o meu ponto de vista, pessoal, o Jailson Rosa, ele fala muito disso, quase todo vídeo ele fala disso. Ele fala, gente, olha só, não é a minha opinião. E as pessoas esquecem que ele fala isso. Ele fala, não é minha opinião, eu tô te apresentando um ponto de vista do autor tal. Muita gente segue ele como se fosse a verdade absoluta, mas parece que o Brent Knut, ele esquece esse pedacinho que ele falou, que ele fala, não é minha opinião, eu não concordo. Ele fez um vídeo agora sobre, existem uns palhaços aí que querem misturar a história de Osíris com Jesus Cristo, dizendo que é a mesma coisa, Aí ele falou, bom, gente, tem esse livro aqui desse cara, esse cara é patético, ele faz jogo de palavras e apresenta uma tese idiota, com certeza alguém pagou ele para escrever aquilo ali, que Jesus Cristo e Osíris é a mesma coisa que veio passando de geração em geração. Aí ele detona a argumentação do livro do cara. Mas, porra, nos outros vídeos as pessoas botam lá, eu discordo de você disso. Mas, cara, ele não disse isso. Ele tá apresentando uma tese, entendeu? O cara, porra, eu te explicar a teoria da evolução, que não quer dizer que eu concorde, mas eu posso te explicar aquilo ali. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. Inclusive, nesse grupo, né, eu acho mais interessante o reiterismo, né? É porque no grupo do GadoCast, né, ninguém assiste o GadoCast, ninguém fala de GadoCast, né? O que as pessoas falam no grupo do GadoCast? Ah, corri sei lá quantos quilômetros hoje, estou estudando para concurso, me passa material, não sei o quê. Ou seja, no grupo do GadoCast a gente fala sobre coisas de desenvolvimento pessoal. Agora, no grupo de outros canais aí, o que as pessoas falam? Do Knut, né? Então, existe um negócio, pessoas burras falam sobre pessoas inteligentes falam sobre ideias, né? Então, infelizmente, eu fico envergonhado com o nível do breletismo. E boa parte das pessoas, desses mesmos brelets, né? E aí, detalhe, o brelet é fiel, porque ele diz que ele não vai seguir seu canal. Parei de seguir o Knut. Knut está muito arrogante, né? Mas aí tá, todo o GadoCast ele vai lá ver tudo para criticar. O brelet, ele é fiel. Ele é fiel. Tentando pescar alguma coisa para tentar denegrir o coitado do Knut, tão injustiçado. Mas então é isso aí, o Pitacilgo. Podendo aparecer, apareça. O pessoal perguntou muito pelo Mago César. O Mago César conversou comigo hoje, né? Só inventando briguinha entre o Mago César. O Mago César falou, tá tudo bem, em breve ele tá aí, né? Falta só uma pauta, daqui a pouco ele volta. Então é isso aí, amigos. Muito obrigado e dá rio pra eles. A rio! Então, o Pitacilgo, tô acordando todo dia assim.